O que a sua equipe pensa sobre você, mas você não sabe? Eu já contei uma vez a história do dia que eu descobri que eu não era uma líder assim tão legal quanto eu achava que eu era. Eu vou destrinchar um pouquinho mais sobre essa história, mas foi assim, né? Eu comecei um projeto de formação com a minha equipe de líderes e aí em um desses encontros eu escutei a seguinte frase: vai vendo, às vezes as pessoas saem chorando depois de conversar com você. Aí, olha a cena, a situação que eu me encontrei ali, né? Eu ali diante da minha equipe inteira de líderes e essa frase ali solta no ar no finalzinho da reunião. Gente, foi assim, eu comecei a rir de nervoso, né? Fiz uma brincadeira ali, nossa, gente, não sabia disso e tal, fiquei, né? Eu tenho intimidade com a minha equipe, né? Mas eu fiquei desconcertada. Só que eu fui para casa com aquilo, né? Dei uma brincada ali para, né, não pesar tanto o clima, mas fui para casa com aquilo, né? E aí depois eu fui atrás para saber, para tirar satisfação, quem é que chorou e por quê? Brincadeirinha. Logicamente não foi assim, né? Mas eu fui atrás com curiosidade, para saber de onde que vem isso, né? E nesses casos, o que que geralmente acontece, né? A pessoa quando, né, a pessoa vai lá falar com o líder, com a dona da empresa, com o chefe, passa uma situação que apertou para ela, o que que ela faz? Ela engole o choro e vai se virar lá, né, e fica com aquilo. Aí às vezes fica com aquilo, aí isso com certeza afeta a relação dela com a pessoa, afeta o trabalho, às vezes vai desabafar com outro colega, enfim, mil desdobramentos disso, né? Agora, por que que essa informação chegou até mim? Que geralmente não vai chegar. Geralmente não vai chegar. Por que chegou? Porque a gente estava justamente nesses encontros, a gente estava fazendo um trabalho de desenvolvimento com a equipe, né? Desenvolvendo conexão, desenvolvendo confiança entre as pessoas, incluindo eu, né? Resgatando uma cultura de feedback que a gente já tinha lá atrás, mas com o tempo, gente, essas coisas de cultura, se não são regadas, se não são cuidadas, vai esvaindo, né? E ali naquele, então, essa informação chegou para mim porque eu estava ali 100% dentro do processo realmente do que eu estava propondo ali para eles, né? Eu estava disponível, eu estava curiosa, eu estava sendo coerente com aquilo que eu estava querendo desenvolver com a equipe, né? Senão eu não teria ouvido isso, teria saído ilesa, né? Poderia ter ido muito bem dormir sem essa, certo? Que é muito confortável, mas eu ia também continuar sem saber dessa característica minha, que às vezes eu peso a mão na assertividade, né, na firmeza, no jeito de falar, de me posicionar, de colocar, de cobrar, né, sem saber também o que que eu causo nas pessoas quando isso acontece. Gente, eu sempre me achei uma líder legal, né, uma boa ouvinte, que cuido das pessoas, que considero o que a opinião das pessoas, né? E vou falar para vocês, eu continuo achando, de fato eu sou isso mesmo, né? Mas eu também sou imperfeita, como você é e como cada um ali da minha equipe também é. E uma coisa que eu aprendi, é que os meus defeitos, os meus erros, não invalidam as minhas qualidades. Assim como também os erros das pessoas não invalidam. E geralmente, o que a gente faz, né? Essa cultura do cancelamento, que a pessoa cometeu um erro, a pessoa fez alguma coisa ali e ela é detonada. Só que a gente começa fazendo isso com a gente mesmo, né? Então, num momento desse, numa situação dessa, eu poderia ali ficar me chicoteando totalmente, ficar, nossa, que horror! E pegar tudo de bom que eu tenho também como líder e invalidar, falar, nossa, eu sou péssima líder, que horror, e ficar em depressão. Mas não, né? Eu já vim aí ao longo dos anos aprendendo, entendendo que não, que eu sou imperfeita. Tá tudo bem. Que bom poder errar, né? Já falei disso antes também. Que bom que é poder saber que eu sou humana, que eu posso errar, que também as pessoas que estão comigo também podem errar, ser humanas. Claro que a gente vai sempre tentar acertar, mas a gente também vai errar e vai aprender com os erros e vai, né, se arriscar. Enfim, né? Não estou falando então de se acomodar com os erros. Não é isso. É claro que eu sou imperfeita, mas a gente está sempre em busca
de chegar mais perto da perfeição. Eu não tenho intenção nenhuma de chegar na perfeição, tá? Espero que você também não tenha, porque senão vai ser uma constante frustração. Mas a gente vai em busca, a gente vai na direção, né, de se desenvolver, de se melhorar, de poder cada vez acertar mais, né, e aprender com os erros, pelo menos não cometer os mesmos erros, né. Então eu não estou falando de um comodismo com os erros, eu estou falando de ter autocompaixão, de se aceitar na sua humanidade e tudo mais, né. Então, quando eu te pergunto, o que a sua equipe pensa sobre você, mas não te fala? Mas que você não sabe que eles pensam. E eu chamo isso de pedras invisíveis no seu caminho. Pedras invisíveis no meu caminho também. Pedras aonde você tropeça, encalha, né? Fica ali paralisada, empacada, perde pessoas boas às vezes, mas não enxerga aquela pedra, nem entende por que aquilo está acontecendo com você. Né? Por isso que eu chamo de pedras invisíveis. Você vai lá, você está andando, de repente, puf, você tropeça, você não viu nem o quê? E fica tropeçando, porque você não sabe. Mas tá todo mundo vendo essa pedra. Ela é invisível só para você, né? E para você enxergar as suas pedras invisíveis, você vai precisar dos olhos dos outros. Para você poder usar esses olhos dos outros, você precisa ter o quê? Bons ouvidos. Precisa ser uma boa ouvinte, ter ouvidos atentos, ser curiosa também, né? Porque senão as pessoas podem até te falar, te mostrar, te dar os sinais, mas vai passar batido, que você não está ali atenta. Eu tenho um caso, por exemplo, um outro caso, né? Que eu estava numa reunião com duas pessoas da minha equipe, a gente estava ali bolando juntas uma homenagem que a gente queria fazer para a nossa diretora, que ia completar 20 anos, né? Então a gente estava lá, né, querendo pensar em ideias e tal para essa homenagem. Tinha que ser uma coisa super especial. E era o momento de trazer as ideias. Aí uma delas trouxe uma ideia, trouxe outra ideia, trouxe a terceira ideia. Aí daqui a pouco ela falou assim, eu vou parar de dar ideia. O que eu percebi? Olha só, se eu não tivesse atenta, eu ia falar, sei lá, não, vamos dar ideia e tal, mas não ia perceber. Por que ela falou, vou parar de dar ideia? Porque eu tava ali na hora que era pra estar livremente dando ideias, eu sou muito expressiva, né? Eu sou uma pessoa transparente, assim. Só que ali era hora de dar ideia. Eu estava já querendo fazer a curadoria das ideias enquanto dava as ideias. Isso não funciona. Isso quebra, corta a criatividade da pessoa, corta a espontaneidade, corta da vergonha, né? Porque a pessoa já está ali, né, com a crítica em cima, não é o momento. Mas eu escutei, né? Tava com o ouvido ali prestando atenção, escutei e percebi que dali pra frente, então calma. Hora de dar ideia, hora de dar ideia. Fica neutra, recebe, tudo ótimo. Depois eu vou fazer essa curadoria, né? Então, mas ela teve essa pequena fala que se eu não tivesse atenta, prestando atenção, ia passar batido e eu não ia perceber o quanto que eu estava cortando as ideias e quantas vezes mais eu poderia vir a fazer isso e cortar, né? Cortar a criatividade das pessoas, enfim, não abrir um espaço para as pessoas trazerem, mas ao mesmo tempo fechar a porta, né? E não deixar e já, né? Ficar com uma coisa aqui, uma atitude que eu não falei nada, gente. Nessa hora eu não estava falando absolutamente nada. Eu só estava fazendo cara, fazer assim, né? E fui fazendo cara. Daqui a pouco ela falou, vou parar de dar ideia, né? Então, e por que aconteceu isso? Olha que interessante. A gente estava ali, né, na reunião e eu já estava querendo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Trazer as ideias, fazer a curadoria e já sair de lá com tudo resolvido. Então, quando a gente está com pressa e entra nesse automatismo, a gente vai caminhando para isso, né? Não dá para eu chamar para poder dar as ideias e já querer ao mesmo tempo fazer a curadoria, porque eu estava matando a criatividade. Então, a pressa e o automatismo, muitas vezes é onde eu corto a conexão com o que eu estou pedindo para a pessoa, com o que eu estou esperando da pessoa, né? E corta essa escuta curiosa, para saber, para poder prestar atenção no que a pessoa está te trazendo ali, né? Se eu tivesse ali mais ainda no automático do que eu estava, ela ia falar isso, eu não ia nem perceber, né? Entende como, né? Então, para a gente poder enxergar essas pedras invisíveis, eu preciso dos olhos dos outros, mas eu também preciso da boca do outro, da voz do outro, e eu preciso muito, muito do meu ouvido curioso e atento, minha atenção, né? Percebe a importância que tem isso, né? De você estar realmente atento
para enxergar suas pedras invisíveis. Quando a gente está assim, quando você está assim, você traz a sua equipe para mais perto. Você começa a desenvolver realmente uma relação de time, né? As pessoas são um time, elas estão junto ali, elas querem, estão lutando ali para fazer o gol, né? Ou para fazer cesta, ou seja o que for, mas assim, tá todo mundo remando na mesma direção. A pessoa se sente incluída, né? Você coloca todo mundo ali, sabendo para onde estamos indo juntos, todos estão participando, né? A pessoa se sente ouvida, se sente parte, né? E também é uma oportunidade de você, como líder, ser uma líder melhor. E com isso, atingir os seus objetivos, né? Porque, vamos lá, a empresa é a cara do dono. Isso não é clichê, isso é a pura realidade. Porque você é referência. Você é a principal referência ali, tudo parte de você, né? Então, se você, que é a dona da empresa, é fechada, só tá pensando em você, né? Tem assim a síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu sou eu que sou a dona, que me aguentem como que for, entendeu? Tá pensando só na empresa, só no crescimento, não vê as pessoas. Como a sua equipe vai ser? A sua equipe vai ser do mesmo jeitinho. Cada um vai pensar em si. Também não vão estar pensando em você, nem na empresa, e nem no colega do lado, nem no parceiro ali que está trabalhando com ele, nem no cliente. Vai estar pensando em si. Da mesma forma que você, porque você, sendo assim, vai atrair pessoas assim, vai criar uma cultura que também é essa, né? Então, se a empresa é a sua cara, que cara você quer que tenha a sua empresa? É essa cara que você tem que desenvolver em si mesma. Agora, é confortável? Não é confortável. Seria muito mais confortável para mim ter ido dormir aquele dia sem aquela frase que as pessoas saem chorando depois de falar comigo. Muito mais confortável que não é. Mas, né? Porque confortável mesmo o que é? É aquele jeito antigão lá, né? Onde o chefe chega lá e manda. É para fazer daquele jeito e pronto. Confortável é quando a hierarquia tem uma estrutura que cala a boca das pessoas. Onde as pessoas têm medo. Ninguém vai ousar abrir a boca porque tem medo, só que não é respeito, é medo. Então, é um falso conforto, né? É mais confortável, é uma zona de conforto, né? E aí, nesse caso, você não vai ser incomodado com nada disso. Você não precisa se preocupar, não precisa se preocupar em crescer, em ser melhor, né? Não precisa se preocupar em pedir feedback para sua equipe, não precisa se preocupar em saber como está sendo a sua liderança. Não, você simplesmente vai lá e sai mandando. Aí você vai ser incomodado com outros tipos de problema, né? Você não vai ser incomodado com isso, mas você vai ser incomodado com problemas como, por exemplo, não conseguir crescer como você gostaria. Não saber com quem você realmente pode contar, em quem confiar. Você vai ser incomodada com perder pessoas ótimas e não saber nem por que está perdendo. E você não parou para ouvir, não teve curiosidade de saber como que a pessoa está, como que está o trabalho para ela, como está sendo para ela trabalhar com você, né? Você vai talvez ter um outro problema que é se afogar em 1000 tarefinhas porque não tem alguém que você confie realmente para poder delegar, né? Você vai ter um outro problema também, pode ter um outro problema que é processos trabalhistas. E é uma coisa que todo mundo quer fugir, mas muitas vezes essa falta de escuta, essas pedras invisíveis te levam a isso. Tem gente aí que tá cheio aí de processo trabalhista e não entende por quê, mas não entende, por favor, né? Vamos começar a entender porque é necessário, né? E aí então, tá bom, Kalindi, então por onde começar? Vamos lá. Tô disposta, né? Quero enxergar essas pedras invisíveis. Por onde que eu começo? Começa do começo, sendo curiosa, né? A Melinda Gates fala que o superpoder do líder é a curiosidade, é saber perguntar, né? Criar um ambiente não é só saber perguntar, né? Mas é criar um ambiente propício também, onde a pessoa ou sua equipe se sinta segura para poder falar. Porque se não houvesse ali um ambiente seguro nesse encontro de líderes que eu estava fazendo, de desenvolvimento, ninguém teria falado isso para mim, né? Mas ali
Foi criado um ambiente, foi criado um processo para que as pessoas possam se sentir seguras para falar. Precisa também ter uma disposição para mudar. Mudar o que precisa mudar. E isso é o sair do seu conforto, né? Precisa ter um interesse genuíno, né? Em que as pessoas, que a sua equipe esteja bem no trabalho, esteja te compreendendo bem, esteja com você ali, entendendo para onde qual que é a direção e por quê, né? Precisa também ter coerência. Muita coerência, gente, porque uma coisa que desconecta, pensa uma coisa que desconecta é a incoerência. Você fala uma coisa, mas você age de outra forma. Você tem um olhar que denota uma crítica, uma coisa que é diferente do que você estava passando ali. Você valoriza algo que você diz que não é para acontecer. Né? Você bate palmas, por exemplo, para alguém que está lá vestindo a armadura, se defendendo do outro, sendo que você quer criar conexão. Então, a incoerência, puxa vida, ela é um corte de conexão realmente assim, seu com a sua equipe, certeza absoluta. Então, o que você pensa, o que você diz e o que você faz, precisa estar realmente andando tudo assim, alinhado. Senão, as pessoas enxergam. Por mais que você ache que está disfarçando, vira uma pedra invisível onde só você que não vê. Mas para todo mundo tá na cara. Né? E aí, uma coisa, né, interessante. Qual que é a diferença? Uma coisa é você tirar as pedras invisíveis do seu caminho, né? Você começar a enxergar, trabalhar e desviar dessas pedras, tirar o que precisa. Outra coisa é você virar aquele líder agradador, que é outra coisa, porque presta bem atenção, você não tem e não vai se encaixar na expectativa de todo mundo da sua equipe, você não vai agradar todo mundo o tempo todo. Né? Então, eu tô falando de uma coisa de você se desenvolver, de você ter uma escuta, de você procurar saber onde você pode melhorar, mas você tem um senso crítico também seu, né? O que sim, o que não. Porque se você virar disso, que ele fala assim, nossa, não, então eu tenho que ter minha equipe ali comigo, né? Tem que ser querida pela equipe, né? E ter que agradar todo mundo, putz, você vai ferrar com a sua empresa, né? E não vai agradar todo mundo mesmo assim. Não vai, né? Então, por exemplo, né? Uma vez eu tava conversando com uma pessoa da equipe e é interessante essa história, porque ela estava querendo trabalhar a mais, né? Tava querendo, sei lá, começou de manhã e queria ficar direto até a noite para para participar de um evento lá da empresa e tudo mais, e eu tive que falar não. E ela ficou muito brava. Ela era da equipe de vendas, sabe, vendas que tá ali com sangue nos olhos, né? Mas eu tinha, naquela situação, eu tinha que falar realmente não, porque simplesmente ela ia ficar mais de 10 horas e não pode ficar mais de 10 horas, né? Trabalhando direto no mesmo dia, a pessoa nem era cargo de confiança nem nada. E ela ficou muito brava, né? Porque ela estava na expectativa de estar e tudo mais, enfim, não tinha muito jeito ali. A pessoa fica brava. E eu fui conversar com ela. Eu falei, olha, eu entendi que você ficou brava. Eu tô entendendo que você tá brava porque você tá comprometida e quer estar. Mas eu vou te falar uma coisa. Você possivelmente vai querer ali crescer, né, profissionalmente e chegar de repente num cargo de liderança. E chegar num cargo de liderança é muitas vezes ter que dizer não. Então eu vou pedir a sua compreensão agora. Porque muitas vezes eu tenho que dizer não. E você, logicamente, vai ter que dizer não muitas vezes. Então a questão não é muito assim o que você vai decidir e dizer, é o como, né? Então quando eu falo, vamos, né, abrir os ouvidos, abrir a escuta, procurar entender, ouvir da equipe, onde que eu posso melhorar, não é que eu vou sair agradando todo mundo, não. Eu vou lapidar, eu sou um diamante puro, como você é, como todo mundo é. E a gente vai lapidando esse diamante, mas não vai deixar de ser diamante. Não vai perder o seu jeito único, a sua espontaneidade,
não vai deixar de ser quem você é, né? A sua autenticidade, para querer sair agradando todo mundo. Quantos anos que eu levei para resgatar minha espontaneidade? Isso é trabalhoso, que a gente perde isso em algum momento aí da jornada na infância. Muita gente perde, a maioria das pessoas perde essa espontaneidade, porque tem que ficar se encaixando em padrões do que é, né, esperado de você. E eu, né, eu fui ao longo do tempo resgatando, através de muito trabalho, de autoconhecimento e tudo mais, a minha espontaneidade, a minha autenticidade. E também quero isso de você. Não vou pedir para ninguém se encaixar num padrãozinho não, que eu detesto isso. Mas, então não é agradar. Até porque, por mais que você se encaixote, você nunca vai agradar todo mundo, né? Mas não é agradar, mas é se lapidar. Né? Buscar realmente ver onde que é ali que você pode, sem perder a sua espontaneidade, a sua autenticidade, crescer, melhorar, chegar melhor a sua mensagem no outro, se comunicar de uma forma melhor, né? Que a pessoa consiga te ouvir, seja capaz de te dar a mão e estar junto com você ali, vamos nessa direção, estou entendendo por quê. Né? E aí isso é um assunto para você realmente poder conversar sobre, com a sua equipe, inclusive. Então, muitas vezes você pode ser cobrado, né? Cobrada de algo, né? Que não tá bom, que tá chegando ruim para eles, que tá chegando de uma forma que tá causando ali, né? Como eu descobri. Mas se você cria o ambiente seguro, cria a conexão que você precisa ter com as pessoas, você pode ter uma conversa muito franca sobre isso. Você pode também falar o que acontece, né? Então, como que eu posso falar o que eu preciso falar de forma que fique bom para você, que consiga chegar em você sem te afetar de uma forma tão negativa. Porque falar, você vai ter que falar. Muitas vezes o que não é gostoso de ser ouvido, né? Você tá ali para isso, para puxar o melhor de cada um ali. Esse é o seu papel. Esse é o seu papel. E isso também é tirar cada um ali da sua zona de conforto. E isso muitas vezes incomoda mesmo, vai incomodar. Mas uma boa conversa, onde você explica, você está trazendo a pessoa para perto, já pode ajudar bastante com isso, né? É você também conhecer cada um que você está falando. Porque na minha equipe, cada um tem que ser de um jeito. Eu não vou falar do mesmo jeito com um do que com outro, do que com outro. Tem gente que gosta que eu chegue e fale mais direto mesmo, porque a pessoa tem esse jeito também e ela entende melhor assim. Tem gente que eu preciso ir ali com um pouco mais de cuidado, né? A pessoa é mais sensível, a pessoa se dói mais facilmente. E não tem julgamento em cima disso, né? É realmente tratar cada um respeitando quem aquela pessoa é, buscando conhecer cada um. E também você se conhecer. E se deixar ser conhecida. Falar sobre, olha, eu funciono bem assim. Para mim é importante que as coisas sejam assim. Declarar o que é valoroso, importante para você. A sua equipe precisa saber disso. Né? Então é isso. Vamos arrancando aos poucos, né? Arrancando do caminho essas pedras invisíveis, com muita curiosidade, com muita conversa, com muita conexão com cada pessoa da sua equipe, puxando assim o melhor de si mesma e puxando também assim o melhor de cada um, né? Criando um ambiente seguro de trabalho, onde todas as pessoas podem ser elas mesmas também. Claro, sempre se lapidando, sempre buscando melhorar, mas sem perder a sua autenticidade e a sua espontaneidade. E dando espaço para a criatividade, para a inovação, para o que cada um tem de melhor para trazer. É isto.